Oi, gente, tudo bem? Ó, eu vou falar sobre consentimento que é dado a Deus para que Ele faça as coisas, tá? Eu tava revendo um vídeo que eu postei para vocês, que eu disse assim, nada é feito sem que seja dado o nosso consentimento. É o que dizem, né? Deus não invade. Se nós não quisermos, Ele não fará. Eu já vou explicar, mas antes tirei uma palavra aqui, saiu Jeremias 44, 5. Não, a partir do 4. Eu sempre continuei a mandar a vocês todos os meus servos, os profetas, para lhes dizerem que não fizessem essa coisa horrível que eu detesto. Mas vocês não quiseram dar atenção e não obedeceram. Não quiseram deixar esse mau costume de oferecer sacrifícios aos ídolos. Enfim. É o seguinte. Nós conhecemos o nível consciente, mas para mim existem outros níveis. E para mim o nível inconsciente, ele é muito mais consciente do que esse que a gente conhece, que é esse que eu estou usando com vocês, que é o nível racional. Ou mesmo o emocional daqui. Para mim existe um outro nível que também é racional, mas não é o racional do cérebro, desse raciocínio que vem de um processo carnal, né? Que é carnal, do nosso cérebro, das sinapses, e que é sentimental ao mesmo tempo e espiritual, que é o nível inconsciente. Então eu acredito que muitas coisas que a gente estranha que estão acontecendo, ou que a gente pode encontrar na nossa vida e nos surpreenda, uau, você pode ter a sensação de déjà vu, né, de já ter experimentado isso, já ter provado, das coisas fazendo sentido, como você pode ter a sensação de estranhamento. Mas para mim, todas essas coisas existem um tipo de consentimento no nível mais profundo. Quando eu tive hemorragia no pós-parto, severa, né? Tive que tomar 2 bolsas de sangue. Não me apresentei, desculpa. Eu sou Melissa, eu sou cristã e sou mãe também. Então, quando eu tive minha filha, eu passei muito mal no pós-parto. E eu fui lançada fora do corpo, né? E eu estive como alma e como espírito. Estive no corredor como alma e como alma. Não senti muita diferença de sabedoria, não. Como alma, a única coisa, a diferença que eu senti é um foco, extremo foco. A pessoa mais focada que possa existir na face da Terra não é semelhante ao foco que eu tinha lá. E ó, que a gente se distrai facilmente, a gente tem dúvidas lá, não, eu era extremamente focada, sem nenhuma dúvida. No entanto, eu não tinha memória da minha vida daqui, do meu nome, de todas as minhas coisas, nem mesmo da filha recém-nascida que precisava de mim, né, que eu tinha tido. Só que eu me vi numa nuvem como espírito, e como espírito, sim. Como espírito, eu tive acesso a um conhecimento muito grande, inexplicável, um acesso imediato, uma sensação de que eu não tinha dúvidas, de que eu sabia todas as coisas e por isso eu não tinha nenhuma pergunta a fazer. Então, aquele nível de consciência que, no entanto,
por estar passando muito mal, eu só tive acesso a ele por isso, por estar inconsciente aqui, por um tempo, não sei quantos minutos duraram aquilo, não foi muito não, foi pouco tempo, logo eu voltei, mas a sensação é que durou bastante, sabe? Eu acredito que em outro nível de consciência muito superior, nós damos nosso consentimento sobre muitas coisas. Por que eu digo isso? Quando eu ouvi eu mesma dizendo no meu vídeo, Deus só faz algo se a pessoa der o consentimento. Eu lembrei das vezes que eu já senti a presença do Espírito Santo. Eu não falei em línguas estranhas, mas eu tive acesso a uma carga de sentimento que eu sabia que não era minha. Que é um amor, né? E uma gratidão muito grande. Paz, amor, gratidão e alegria. Depende do que o Espírito Santo quer que eu sinta, né? Eu lembro que teve uma vez que ele queria que eu sentisse amor e gratidão, mas o foco era a gratidão, porque eu sentia dentro de mim gratidão. Da outra vez, não, o foco era alegria. Então, assim, não fiquei sentindo gratidão, mas sentindo alegria. E não tinha acontecido nada, nenhuma das vezes. Só que eu não tinha dado meu consentimento, aliás, eu nem sabia. Da primeira vez que aconteceu isso, eu nem sabia que essas coisas aconteciam. Nunca tinha ouvido ninguém falar. Então, assim, como é que eu dei o meu consentimento? Mas talvez eu tenha dado meu consentimento em um outro nível de consciência. Então, talvez aconteça algo na sua vida porque você deu o seu consentimento, mesmo que você aqui, com os olhos abertos, não saiba. Porque esse nível de consciência que é muito raso, eu chamo até ele de cegueira. Esse nível de consciência, perto de lá, é muito mais cegueira. Enfim, mas é de se pensar, né? Por que a gente, igual, esse vídeo vai para a playlist sobrenatural, tá? É de se pensar, por exemplo, porque eu pensava, né? A gente batiza nas águas. Tem pessoas que têm o batismo do Espírito Santo e começa a falar enrolado, né? Começa a falar em línguas estranhas. Até tem pessoas que acreditam que a verdadeira salvação é só depois do batismo do Espírito Santo. Então, outro dia, eu até já falei várias vezes com Deus isso. Deus, se existe mesmo, se é real falar em línguas estranhas, então estou aqui, faça. Porque o Espírito Santo, ele já desceu sobre mim, ele já se manifestou. No mínimo 2 vezes, que eu me lembro. Não, 3 vezes já. E nenhuma das vezes eu falei línguas estranhas, ficou só aqui dentro de mim mesmo, sabe? A sensação. Portanto, eu continuo a não acreditar em línguas estranhas que são como o inglês, como o francês, como o japonês, qualquer outra língua que precisa de tradução natural. Que não é assim que acontece lá ali no Novo Testamento, eu acho que não sei se é Atos 2 ou 3, Pentecostes, né? Não é assim que acontece, a tradução ela é imediata.
E a tradução acontece dentro da mente das pessoas. Elas escutam a língua estranha e na sua mente elas entendem em sua própria língua. Eu sei que eu pensei o seguinte: por que o Espírito Santo vem, me causa a sensação de gratidão, outro dia ele me deu a sensação de me sentir amada e outra vez me deu a sensação de alegria. Mas por que ele se afasta de novo? Por que ele não fica? Não sei. Não sei, mas ele se afasta, né? A gente ora, a gente louva, a gente fala com Deus, se emociona, Deus fala coisas para mim, eu tenho certeza que Ele fala coisas com você. Eu não sei se Ele fala na sua mente, Ele fala para mim, ó. Às vezes Ele fala de coisas que vão acontecer. Bem específico, ó, vai acontecer assim. Às vezes alguém anuncia uma coisa, às vezes o Espírito Santo vem e fala, ó, não vai acontecer, não vai ter, não vai isso, não vai aquilo. E dito e feito. As coisas acontecem como ele falou e não como a pessoa vem e fala. Acontece isso. Dele me dizer muitas vezes algo que vai acontecer ou que não vai acontecer. Como foi falado. Entendeu? Eu não sei se o Espírito Santo já falou assim com você. Você está com medo de alguma coisa, ele vem e fala, não, calma. Ixi, isso nem vai acontecer, nem vai ser assim. Mas algumas coisas ele não avisa também. Por quê? Às vezes algo ruim que vai acontecer, ele não avisa. Por quê? Não sei. Talvez porque já foi decidido, né? E a gente não pode interferir. Enfim, então eu acho que existe o nosso consentimento. Em outro nível de consciência. E talvez eu já sonhei com a minha alma várias vezes já. E eu a vi muito bem, muito diferente do que eu estou aqui muitas vezes, preocupada, ansiosa com muitas coisas. E algumas vezes que eu sonhei com a minha alma, ela estava tão tranquila como se ela soubesse de coisas que eu não sabia, que é outro nível de consciência. Então, o corpo tem um nível de consciência que é de quase que completa cegueira. Ele vive só do racional. Imagina que alguém dissesse para você, sei lá, que alguma coisa vai acontecer, tal dia, tal hora, tal. E você tem esse nível de consciência que aquela palavra é lei. Mas a tua alma tem um outro nível de consciência que já sabe que não vai acontecer isso, tal dia, tal hora, e isso não é lei, porque a sua alma já sabe. E você fica extremamente angustiado, mas você sonha com a sua alma está sorrindo. Fala, que é isso? Que é isso? Que é isso? E o seu espírito tem um outro nível de consciência muito maior ainda, que sabe de muito mais coisas que nem a alma suspeita. É isso.
Agora, por que a gente não pode saber todas as coisas? Não sei. Talvez para nos treinar, não sei. Talvez seja isso. Ó, vou falar outra coisa que Deus estava falando comigo. O corpo tem memória. Então, o teu corpo, ele vai para os mesmos lugares de sempre. Ele faz as mesmas coisas. A sua boca, o seu paladar tem memória. A sua língua. O seu nariz tem memória de cheiros. A sua mão, do que você tem tocado. Das coisas que você tem escolhido. O seu cérebro sabe aquilo que você sempre escolhe. O seu celular sabe. O seu computador sabe. Os seus amigos sabem. As pessoas que te conhecem, que te amam ou te odeiam, sabem. Tem memória. Histórico da internet. Histórico sobre tudo. Entendeu? E tudo isso, um histórico de consentimento. Só que para uma pessoa que está tentando mudar o caminho, fazer a vontade de Deus e deixar que existem duas forças, as forças dos demônios e a força do Espírito Santo. Então, criar uma nova memória a partir de então, só que quando você começa a tentar criar uma nova memória, os demônios viram atrás. É uma frase assim, ele é meu, ela é minha. Entendeu? Imagina que uma coisa, um objeto é tirado da casa de alguém e as pessoas saem todas atrás e às vezes é você. E quem tirou foi o Espírito Santo. De um ambiente ruim. Dessa memória ruim, entendeu? Eu lembro que às vezes minha mãe contava algumas coisas, né? De pessoas que ela conhecia. E teve uma pessoa que contou para ela uma coisa bem específica, né? Que mexia com trabalhos espirituais pesados, né? E uma mulher disse para ela assim, eu parei com essas coisas, eu não quero mais, né? E a mulher disse para ela assim, mas eu tô com muito medo. Porque os demônios estão vindo atrás de mim. Porque eles não aceitam que eu parei com essas coisas. Então eles começam a me perseguir, a aparecer para mim. Que é o que eu tinha dito para vocês, que Deus me mostrou o seguinte. Quando a gente fala de Deus, da igreja, de colocar as vestes da santidade, que Deus tem me falado muito sobre o branco, colocar as vestes da santidade, eu sempre achei que todo mundo que colocasse as vestes da santidade, como é a parábola do banquete, a pessoa se sentisse, uau, que delícia. Nem todo mundo. Por causa da memória com o inimigo, a pessoa muitas vezes vai sentir sufocamento. Nem todo mundo vai sentir bem com a presença do Espírito Santo. Vai sentir que está pinicando. Vai sentir que está me prendendo, está me proibindo. E tem pessoas que sim, sabe, podem passar por momentos bem difíceis, porque os demônios não vão aceitar. Porque já criou uma trajetória com eles. Já criou propósito com eles. Já criou família com eles.
um laço de carne e sangue, e tem pessoas que fazem mesmo de carne e sangue, de sacrifício de sangue. Olha o que falou ali, do sacrifício para os ídolos. Sacrifício de sangue. Tem pessoas que fazem mesmo, que se cortam e fazem, entendeu? Tem pessoas que bebem o sangue de animais sacrificados. Então eles não vão aceitar assim fácil, né? Entendeu? E só que se de repente você decide largar, é muito melhor que não aconteça, mas imagina, é muito melhor que uma pessoa morra com o Espírito Santo do que viva, sei lá, 300 anos com os demônios, porque a hora que morrer, mesmo que ganhe centenas de anos, para onde vai, ninguém quer ir. Para onde vai, ninguém quer ir. Então, muitas vezes as pessoas constroem grandes histórias e acabam lá no inferno. Às vezes, um embrião, olha só, um embrião que não viveu nada, alguns dias ali, ele vai para o céu. Olha a contradição. Muitas vezes aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu fui tão trabalhador, mas o diabo é trabalhador. Ele é incansável. Esse peste é incansável, eu digo para vocês. Porque ele só apareceu para mim em 2018, de tanto que ele trabalhou para destruir minha vida. Porque quando ele apareceu para mim, ele disse assim, eu tô aqui porque eu não aguento mais você. Porque você me dá muito trabalho. Porque eu não fazia o que ele queria. Né? Porque muitas vezes ele ficava na minha mente, destruindo a minha identidade, a minha personalidade, as minhas qualidades, tentando destruir toda a memória boa que eu tinha construído até então. De quem eu era. Entendeu? Então é isso. Então é preciso criar uma nova memória, agora com Deus. Memórias alegres. Então, assim, qual a promessa que Deus fez para você? Qual foi a promessa? Eu sei que Deus te deu promessas. Então, leia lá. Eu vou ver se eu abro uma promessa minha aqui. Desse ano. Eu vou ler. Uma parte. Deixa eu ver. Isaías 66. Assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre, pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Amém. Essa é uma das promessas desse ano. Eu vou abrir outra aqui. Deixa eu ver. Peraí. Quer ver? Só um pouquinho. Aqui, Lucas 18. Prestem atenção. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Eu vou ler para vocês uma outra promessa desse ano. Quer ver? Ezequiel 37. Homem mortal, pegue uma tabuinha e escreva nela o seguinte: o reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que moram nele. Depois pegue outra tabuinha e escreva:
O reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, incluindo todos os outros israelitas que moram nele. Então segure as duas tabuinhas juntas, de modo que pareçam uma só. Quando o seu povo perguntar o que isso quer dizer, diga que eu, Senhor, pegarei a tabuinha que representa Israel e a colocarei junto com a que representa Judá. Das duas farei uma só e a segurarei na minha mão. Algum consentimento foi dado em outro nível. Não é nesse nível de consciência que nós temos. Nós demos a nossa confirmação. Nós dissemos sim para isso que será feito nas nossas vidas. Só que nós não sabemos disso. Mas nós temos. Tchau. Deus abençoe vocês.